Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, Fonte de Esperança, para mais uma palestra pública que será proferida pelo Carlos Alberto sobre o tema A Palavra, Uso e Poder. É impossível a gente pensar na CEF sem pensar no Carlos. Está aqui desde o início, ajudou na estruturação, no desenvolvimento e ajuda até hoje a todos nós com a sua gentileza, o seu conhecimento e sabedoria. Vou fazer uma breve prece, em seguida passaremos à palestra. Senhor Jesus, disseste, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá estarias. Pois aqui nos encontramos reunidos para conhecer a sua palavra, que a nós chegará pelos ensinamentos dos espíritos superiores e da doutrina espírita, mas hoje transmitida pelo palestrante Carlos Alberto. Que a sua luz se faça presente, a fim de que o amor que é inerente ao Carlos Alberto possa sair em cada palavra que ele profere na noite de hoje, acessando os corações de cada um daqueles que estão aqui, de modo virtual ou presencial. E assim, tenhamos a certeza de que não basta o conhecimento, mas é preciso transportar esse conhecimento para comportamentos concretos em nosso dia a dia, a fim de que consigamos viver a essência da mensagem do Cristo, a fraternidade, a caridade e o amor. Graças a Deus. Passo a palavra ao Carlos Alberto. Uma boa noite fraterna aos que estão presencialmente na CEF, aos que estão na sala virtual junto comigo, e agradecer as palavras amáveis e a gentileza da direção da CEF em abrir espaço para que nós possamos conversar por alguns minutos. O tema de hoje, ele já começa sendo exercitado no momento que nós estamos falando. Estamos exatamente usando a palavra. Eu vou colocar para o acompanhamento na tela por todos o tema de hoje. Nesse exato momento, eu estou utilizando a força da palavra para tentar transmitir pensamentos que formaram ideias, e essas ideias ganham corpo quando verbalizadas na palavra. Vamos caminhar no pensamento de Joana de Ângeles e de Miramês sobre dois aspectos que a Joana coloca e o Miramês quando examina a questão de número 28 do Livro dos Espíritos. Mas a gente sabe que a palavra tem algumas naturezas que lhe são próprias. E ela, na realidade, é uma concessão que o Senhor nos concedeu para ampliarmos a nossa consciência no estado em que atingimos, em que ela é um elemento diferencial para o progresso, para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento coletivo, com a partilha de conhecimentos, de experiências, de reflexões, de pensamentos, enfim. No livro Momentos de Alegria, no capítulo Uso da Palavra, a Joana nos diz que a emissão do pensamento, ela se materializa com a palavra, que é portadora de um conteúdo mental,
que busca alcançar o fim. Ela é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Hoje nós sabemos que, além da palavra, nós também dispomos das possibilidades de emitirmos mentalmente as nossas cognições, os nossos pensamentos que formatam ideias, sem necessitar da palavra. Isto ainda é incipiente para nós, mas é muito comum no mundo espiritual que a comunicação ocorra sem exatamente se pronunciar palavras. Mas estamos distante disso. A palavra, ela transcende a comunicação verbal. E ela atua como a emissão de uma energia que se espalha pelo ambiente e alcança as pessoas. E cada palavra, ela carrega consigo conteúdos do emissor. Se nós estamos alegres, as nossas palavras vão carregadas das vibrações que denotam alegria. Se estamos tristes, do mesmo modo. Se estamos raivosos, do mesmo modo. Então, a gente tem que entender os mecanismos da palavra para dela fazermos os melhores usos. Existe um fenômeno físico chamado entrelaçamento quântico. Ele ainda é pouco conhecido e muitas das suas aplicações aguardam mais teorias, mais conhecimento e mais experimentos. Mas ela tem uma interseção com a comunicação. Ela tem uma interseção com a palavra. Vamos entender um pouco o que seja este entrelaçamento. Nós vamos imaginar duas pequenas caixas com tampa exatamente iguais. Em uma delas, nós vamos colocar uma moedinha. Quem chega, olhando para as caixas, vê duas caixas idênticas. E nós vamos dizer para duas pessoas que em uma das caixas tem uma moeda e a outra caixa está vazia. As pessoas não sabem exatamente o que foi colocado dentro daquelas caixas. Elas viram as caixinhas fechadas. Uma delas, a gente vai deixar aqui ao do nosso lado. E vamos pedir que a outra, sem abrir a caixa, leve aquela caixa o mais distante que ela possa. Se ela está num prédio de muitos andares, que procure andares muito distantes de onde nós estamos. Mas como não estamos com pressa para esse entendimento, vamos pedir até que ela pode levar essa caixa para outro endereço. Falando ao celular, os dois vão estar conectados, não pelo fenômeno que nós vamos mostrar, mas apenas para a gente ter feedback do entendimento que eles formaram do fenômeno. O que vai acontecer com aquela primeira pessoa quando ela levanta a caixa? Ela vai olhar se ali tem moeda ou não tem moeda. Se ao levantar a tampa, ela viu que ali tem uma moeda, independente da distância que esteja a outra caixa, ela já sabe que a outra caixa está vazia. Mas essas caixas ficaram entrelaçadas com a ocupação dos espaços que ela encerra. E a mente sabe, independente da proximidade das caixas, que quando você examina uma caixa, sabe do conteúdo da outra. Como nós fizemos uma simplificação de que nessas caixas só pode ter ou uma moeda ou vazio, a mensagem que vai ser conhecida instantaneamente é: ao levantar uma tampa da caixa, você sabe exatamente a situação da outra caixa. Se você levantou a tampa da caixa e a sua caixinha você viu vazia, você sabe, independente da distância onde se encontra a outra caixa,
que a outra caixa contém uma moeda. Então, é mais ou menos isso o princípio do entrelaçamento quântico que a física está examinando no nível das partículas. Com as palavras, nós vamos ver que ocorre mais ou menos isso com as duas mentes em que um está falando e o outro está ouvindo, em que um escreveu e o outro está lendo, em que um gravou e o outro está ouvindo ou assistindo. E a palavra, ela realiza mediante a ideia. Quando você verbaliza uma palavra ou uma pequena frase, você imediatamente forma novas cognições naquele que está lhe ouvindo. Eu vou fazer aqui um pequeno exemplo que mostra o poder desse entrelaçamento que vem acompanhado das palavras. A Segunda Grande Guerra devastou toda a Europa e sacrificou dezenas e dezenas de milhões de seres, como também levou fome, opressão, terror, todo tipo de destruição aconteceu durante a Segunda Grande Guerra. Em determinado momento, de maio de 1945, foi noticiado pelos rádios da época. Foi assinado o Acordo de Paz. Independente de se completar qualquer outra coisa, as pessoas já se tomaram de alegria. Por quê? Porque elas internaram, além desta ideia que foi despertada pelas palavras nesta frase, foi assinado o Acordo de Paz. Todo mundo já sabia que o mundo agora estava novamente em paz. A guerra iria parar. Iria parar a destruição, o morticínio, a opressão e toda sorte de violações de direitos pessoais e coletivos. Então, do jeitinho que na caixa, no momento que eu abri a tampa, vi que ali tinha uma moeda, eu soube imediatamente que a outra caixinha estava vazia. Esta frase que vem na conversa com a dicção de palavras, quando diz, foi assinado o acordo de paz e imediatamente formou-se no subconsciente das demais pessoas que o mundo voltou novamente à paz. E a paz, com todas as suas virtudes e bem-estar, todos então comemoraram. A questão de número 11 de O Livro dos Espíritos afirma que à medida que vamos desenvolvendo o nosso senso moral, mais o nosso pensamento mergulha no âmago das coisas. A gente vê isso pelos luminares da espiritualidade, a gente vê isso pelos luminares dos nossos cientistas, daqueles que são mentes de ponta em muitas das expressões do conhecimento e do acervo humano. Quanto mais a mente vai se desenvolvendo, melhor ela articula ideias e melhor ela associa com palavras. Se este desenvolvimento acontece no lado moral, então a criatura vai dizer palavras luminosas. Quando nós lemos mensagens de espíritos superiores, quando nós lemos no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade fala, cada frase, cada palavra ali colocada, ela leva para o nosso mundo interno percepções que nós estávamos adormecidos ainda. E nós ficamos elevados, porque ele diz que veio para auxiliar os fracos, os oprimidos. Ele veio para nos ensinar a voltarmos para a trilha do Evangelho de Jesus. Eu não quero dar spoiler, mas a gente vai ver que quanto mais nós desenvolvemos moralmente, mais procedentes, melhor o nosso pensamento mergulha no âmago das coisas
e nós associamos este pensamento com palavras mais apropriadas e mais procedentes. A questão 89 diz exatamente sobre isso, que onde está o nosso pensamento, aí estamos nós. Porque o pensamento é a porta que se prepara para dizer e externar os nossos conteúdos para o mundo externo, para as demais criaturas, para o mundo espiritual. Mas ele leva, onde for veiculado, os nossos conteúdos. Então, onde nós estivermos pulsando o pensamento, ali nós estamos pulsando os nossos próprios conteúdos, e por isso ali estamos. Mesmo antes de ser pronunciada, a palavra que ainda não saiu da nossa boca já foi mentalizada, ela já foi associada com sentimentos e com ideias. Mesmo antes de ser verbalizada, ela leva a carga das energias mentais que foram estruturadas pelos pensamentos que antecedem a dicção da palavra. Quando a palavra é proferida, ela coloca da maneira mais externa algo que foi primeiro trabalhado, que primeiro foi construído internamente. Então, a Joana nos diz que falar é uma ciência e uma arte. Quanto mais elevada a criatura, mais aperfeiçoado é o seu verbo. Melhor ela se comunica, mais procedentes são as palavras que utilizam, e os seus pensamentos se tornam mais compreensíveis. O Miramês, na coletânea Filosofia Espírita, logo no volume 1, examinando a questão de número 28 de O Livro dos Espíritos, ele diz que todo o uso da palavra deve ser medido e consciente, pois é através dela que nos relacionamos com o mundo. Então, a gente deve ponderar sempre que possível com o que vamos verbalizar, fazendo a análise e o cotejo de como estão os nossos conteúdos internos e o que estamos desejando de fato externar e ampliar de alcance pelas nossas palavras. E é claro, se estamos animados pelo bem, não tenha medo de falar o bem que naquele momento está sendo pulsado internamente em você mesmo. O uso ético e consciente da palavra. A ética no uso da palavra é uma preocupação constante, é uma abordagem de muitas vezes que vamos encontrar dentro da doutrina espírita. A gente tem que primeiro pensar, falar depois, mas antes de falar, nós temos que primeiro entender os efeitos que serão provocados a partir da nossa ação ao verbalizarmos a palavra, evitando tudo que cause dor e sofrimento, tudo aquilo que cause constrangimento. Nós devemos sempre procurar a utilização da palavra trazendo algum acréscimo, proporcionando algum benefício, distendendo tensões que muitas vezes estão ali a ponto de romper numa verdadeira confusão, numa verdadeira intriga ou mal-estar. A palavra, quando propele ao trabalho, a ação no bem, ela está no campo que eu não preciso ter muitas reservas. Mas quando ela está associada com a revolta, a indolência ou a injustiça, que eu tenha muito cuidado, porque aí eu estou me afastando da observância da lei natural. E por isso eu posso responder. Ela, depois que foi verbalizada, é como uma flecha. Depois de disparada, eu não tenho mais como fazer com que esta flecha recupere, volte.
eu necessito dos ouvidos do interlocutor para um pedido de desculpa, para um perdão, para muitas explicações, de tal modo que aquele que ouviu as más palavras possa diminuir os efeitos deletérios e entender que nas circunstâncias aquilo ali quase que saiu sem um certo controle e dar menos valor e poder então voltar para um ponto de reconciliação, de reequilíbrio. Quando ela é carregada de sinceridade e fé, age como onda vibratória que diminui, estiola e amortece as forças negativas que envolve aquele interlocutor a quem você está dirigindo as suas palavras. No aconselhamento, numa ideia muito positiva sobre problemas que aquela pessoa esteja enfrentando, e você suavizando pela colocação de palavras construtivas para ajudar aquela pessoa a sair do estado de negatividade, de dor, de opressão, de aflição que ela se encontra. Quando ela está associada com pessimismo, dúvidas e acusações, atrai a sintonia mental para enfermidades, pelas sombras e malquerenças, que terminam por vencer aquele que exterioriza se sempre ele permanece naqueles estágios. Então, a Joana aconselha que a educação da vontade contribui de maneira especial para o exercício feliz da palavra. A palavra como ferramenta de cura e ascensão espiritual, ela está exatamente dentro da doutrina espírita quando estamos, por exemplo, numa sessão mediúnica. Nós escolhemos as palavras de uma maneira muito criteriosa para falarmos com as entidades a quem estamos querendo tirar, muitas vezes, de um processo de vingança, de uma monoideia destrutiva, de uma revolta com tudo e com todos. Então, você usa exatamente a palavra de uma maneira cuidadosa para transmitir paz e energias curativas para aquela pessoa que você está desejando auxiliar. Embora ela esteja no plano espiritual, ela está naquele momento numa ligação mediúnica e ali você vai usar de todos os recursos da boa palavra. Porque ela, quando é positiva, ela deposita semente nos solos das vidas, né? Jesus, ao falar, alterou completamente a filosofia existencial. Ele mostrou novos caminhos que até hoje nós repetimos, caminhos de salvação, caminhos de iluminação, palavras que alimentam, palavras que fortalecem, que renovam e ampliam esperanças e nos trazem um certo conforto sobre o futuro. Pelas palavras, Jesus foi magistral e ninguém melhor do que ele para mostrar a importância das palavras bem colocadas. Ela, em sala de aula, ela é um poderoso instrumento de transmissão do conhecimento, de sabedoria e de valores que nós necessitamos para a nossa melhoria. Então, é uma ferramenta poderosa na educação e na evolução espiritual, promovendo o entendimento, trazendo novas ideias, novos conhecimentos e novos registros. Divaldo Franco é um mestre no uso da palavra. As suas apresentações, as suas falas, são enriquecedoras, deixam as pessoas embevecidas, levantam novamente o ânimo, ampliam a fé daquela criatura, e ela deseja se voltar mais para a sua vivência espiritual. Mas, independente de só falar, a gente tem um outro exemplo, que é de Chico Xavier,
e pela palavra escrita em mais de 400 obras, deixou verdadeiros tesouros. E tesouros tão importantes que a FEB sintetizou em 7 grandes livros, anotações de Emmanuel, sobre passagens dos evangelhos. São 7 grandes livros. Então, para você ver o poder da palavra escrita, e tudo isso, nós hoje somos beneficiários do trabalho mediúnico do nosso velho e conhecido Chico Xavier. As palavras têm repercussão aqui, do nosso lado, mas elas têm repercussão até mesmo no mundo espiritual. Quando estamos no momento de prece, por exemplo, as nossas palavras estão atravessando fronteiras das dimensões que chegam na espiritualidade, né? Elas influenciam interlocutores que estão, como nós, reencarnados, mas também aqueles desencarnados que muitas vezes estão próximos a nós, no nosso ambiente familiar, nos locais de trabalho, onde nós nos deslocamos aqui. Existem muitos mais seres espirituais do nosso lado do que nós estamos aptos a reconhecer e a entender que não estamos nunca sozinhos, nós nunca estamos exatamente a sós, apenas com os demais reencarnados. Então, nos nossos momentos de preces e rogativas à providência divina, nesses momentos, nós estamos tentando auxiliar a diminuição de dores e aflições de alguém que esteja em travessias difíceis, né? E todas as rogações, todas as nossas súplicas são ouvidas nas esferas corretas para de lá vir, pela misericórdia do Senhor, por a sua providência e pela justiça que está além da nossa compreensão, algo que minore, algo que nos dê mais forças, algo que nos permita entender que se estamos passando por determinados momentos e momentos difíceis, algo decorre também das nossas ações pretéritas, dos nossos descuidos de agora. Mas é na palavra que a gente vai buscar esses alívios, essa proximidade de outras mentes que estão acima da nossa. Coloque a dose de emoção correta no teu verbo de modo a torná-lo objetivo, claro e saudável. Reforça a Joana de Ângeles. Fala emitindo ondas positivas, afirmações sinceras, com as correspondentes cargas da amizade que devemos ter por tudo e todos. Jesus alterou o mundo, alterou o calendário do mundo ocidental, colocando o seu tempo como a referência do porvir, como a referência das eras futuras. Estamos a pouquinho mais de 2000 anos da presença desse mestre de amor e luz. E até hoje, os seus evangelhos continuam sendo as chamas que um dia foram por ele verbalizadas. E elas foram verbalizadas e colhidas pela palavra escrita pelos apóstolos. Mas Jesus não escreveu. Ele lançou as suas palavras e elas ecoam pelo éter até hoje. Até hoje, o mundo se encontra envolto das palavras amorosas, profundas e procedentes do nosso Mestre e Senhor, daquele que caminha conosco até hoje, que nos oferta a sua proteção, que nos encaminha os seus emissários para que até nós, pela palavra, possamos melhor entender, melhor internar, mais aprender, conhecendo cada vez mais que, utilizando esse recurso da comunicação, nós estamos comprovando e exercitando a lei de sociedade, das partilhas,
dos MEGs, das transferências de conteúdos que outros estarão aproveitando. Esta é uma breve reflexão que eu deixo nesses escritos que estão para uma leitura mais reflexiva, com vagar, quando você dispuser de tempo, porque falar é muito para os espíritos reencarnados que estão nos níveis de evolução que nós nos encontramos. Fiquemos com Jesus, tenhamos a nossa fé renovada, cultivemos as melhores esperanças e administremos, sempre que possível, o curso das palavras para que saiam de nós aquelas de cunhos cada vez mais positivos, auxiliadores e cooperadores com as demais criaturas que jornadeiam conosco. Que assim seja, e agradecemos mais uma vez o tempo de cada um e a oportunidade que nos foi dada. Agradecemos a presença de todos, pedimos licença para encerrarmos a transmissão. Mais uma vez, muito obrigado ao Carlos Alberto, que sempre, de uma forma gentil, amorosa, nos enriquece com suas palavras.